Aki era um virgem tímido que não ganhava enxadas porque ficava em casa jogando videogame. Mas tudo muda quando a gamer mais gostosa começa a provocá-lo, mas ele não sabe que ela secretamente quer andar em seu pula-pula. Esta história começa com Aki voltando da escola para casa e ouvindo música alta em seu apartamento. Uma vez lá dentro, ele vê Eiroha, irmã de seu melhor amigo, deitada na cama. Então ele desliga a música e a repreende por incomodar os vizinhos. Em vez de se desculpar, Eiroha rasteja de uma forma que faria qualquer simples desistir, mas Aki diz a ela para abandonar a provocação porque não funciona com ele. Ele então diz a ela para ir embora, mas ela acredita que ele secretamente quer cheirar todo o suco de gatinho dela, que está em seu lençol, mas ele fica frustrado e a joga para fora da cama como uma barata. Só então Aki recebe um telefonema de seu tio, Makoto, dono da empresa de jogos, e quer oferecer um emprego a Aki. Depois de dizer a Eiroha para agir corretamente, ele atende e seu tio diz que pode conseguir o emprego que deseja se aceitar alguns termos. Ele também pergunta a Aki se ele tem namorada, mas quando ele hesita em responder, Eiroha começa a fazer sons estranhos para sabotá-lo. Quando seu tio percebe, Aki diz que é um gato e continua lutando contra Eiroha até que seu tio concorda em se encontrar em um restaurante mais tarde para que possam discutir os termos que ele mencionou. Depois de desligar, Aki tenta repreender Eiroha, mas ela já está cansada de provocá-lo e exige que ele traga uma bebida gelada para ela, o que o irrita ainda mais. No dia seguinte, na aula, Aki conhece seu melhor amigo e irmão de Eiroha, Ozuma, que pede desculpas pelos problemas que sua irmã causou. Ele também menciona que Eiroha intimida Aki porque ela gosta dele, mas Aki acredita que esse é o Cap porque se ela gostasse dele, ela o trataria bem. Depois das aulas, um colega diz a Aki que um vilão está perguntando por ele, mas é apenas Zeroha. Quando ele se aproxima dela, ela começa a agir com timidez na frente de todos e pergunta se ele pode ir para casa com ela. Ele percebe que ela está brincando com ele de novo, ele concorda e diz que eles deveriam esperar por Ozuma, mas Eiroha recusa. Quando Aki pergunta por quê, ela diz a ele para parar de agir como se eles não estivessem em um relacionamento. Isso deixa todos na classe chocados, então Aki a arrasta para um canto privado perto da escada para perguntar se ela perdeu completamente o controle. Ela então lembra do telefonema com o presidente Makoto ontem e diz que decidiu se tornar sua namorada, então ele terá uma boa resposta na próxima vez. Aki fica frustrado com isso e tenta ir embora, mas de repente ela o abraça por trás e começa a confessar seu amor por ele. Ela admite saber que ele está fazendo tudo isso pelo seu futuro, mas também diz que quer fazer parte disso. Porém, assim que ele começa a se apaixonar por seus encantos, ela se afasta e diz que só estava brincando com ele, deixando Aki ainda mais chateado. Horas depois, em um restaurante, Aki encontra o presidente Makoto, que não acredita que Aki já tenha feito e publicado um jogo sozinho. Aki explica que na verdade teve a ajuda de sua equipe, chamada de Aliança do Quinto Andar, e Makoto observa que eles se tornaram os criadores de jogos mais famosos dos últimos tempos. Depois de agradecer por todos os vidros, Aki pergunta sobre os termos que ele mencionou ontem, mas Makoto diz para ele pisar no freio, para que eles possam conseguir comida primeiro. Assim que o garçom aparece, Makoto liga o modo RIS e tenta pegar o número dela, mas ela fica sem graça e foge. No entanto, Makoto diz que está apenas começando, mas Aki o acha tão encolhido que vai ao banheiro para clarear a cabeça. No entanto, ele ignora a placa dizendo que é um banheiro compartilhado, e acaba em uma situação suspeita com um vilão chamado Mashiro, que então quebra as costelas de medo. Minutos depois, os dois estão de volta à mesa, mas Aki não tem ideia de quem ela é. Até que Makoto lembra que eles brincavam juntos quando eram mais novos. Depois de perceber que ela é filha e prima de Makoto, Aki pergunta por que ele a trouxe junto. Makoto então explica como ela ficou deprimida e antissocial por causa de uma experiência traumática na escola anterior. Como resultado, ele decidiu permitir que ela fosse transferida para sua escola. Mas Aki agora precisa se tornar seu namorado falso e ajudá-la a fazer amigos novamente. Aki fica surpreso com isso, mas Makoto diz que esse foi o termo sobre o qual ele falou ao telefone, não deixando para Aki outra escolha a não ser aceitar. Ele então estende a mão para Mashiro, mas ela diz para ele não ser muito amigo dela, pois ela não tem interesse nele. Como se isso não bastasse, Makoto diz a Aki para nunca pensar em colocar Mashiro nos lençóis, mas Aki diz que não será um problema, pois ela já o odeia. No dia seguinte, na escola, Eiroha encontra Aki nos armários e percebe que algo está acontecendo com ele. Mas quando ela pergunta, ele diz para ela cuidar da vida dela e vai para a aula. Minutos depois, Mashiro entra na aula e se apresenta como namorada de Aki, o que surpreende toda a turma. Então ela se senta ao lado dele. Mas quando ele tenta falar, ela diz a ele para guardar isso, porque ela ainda o odeia por ter entrado no banheiro enquanto estava cagando. Depois de se desculpar novamente, Aki lembra que eles precisam se comportar como um casal de verdade, mas Michiro insiste que ela nunca o tratará com amor.
Minutos depois, Ozuma pergunta a Aki por que ele manteve seu relacionamento em segredo de todos. Então Aki o chama de lado e explica o que aconteceu ontem, porque Ozuma é na verdade seu parceiro que atua como programador em seu grupo. Quando Ozuma diz que está vivendo em uma comédia romântica quente, Aki diz que tem mais chances de ter uma vida amorosa. Ozuma então lembra que Iroha está apaixonada por ele, mas isso deixa Mashiro furioso, então Aki diz que Iroha também o odeia e só diz essas coisas para mexer com ele. Momentos depois, Taki pergunta a Aki como ele conseguiu uma namorada antes de Grand Theft 6. Para evitar mais fofocas, Aki lembra que Suzuki tem uma queda por Tsumeri e diz a ele que gosta de Jim Bros. Depois que Suzuki foge, Mashiro ordena que Aki compre comida para ela e quando ele tenta recusar, ela ameaça acabar com a pequena farsa. Minutos depois, ele volta com a comida dela e aceita que ela nem vai agradecer. Enquanto ele tenta descobrir por que ela o odeia tanto, Sumir entra e exige ver as tarefas de todos. Só então, um estudante pede desculpas por não ter trazido o seu, mas Sumir fica chateado e começa a reclamar sobre odiar covardes incompetentes que falham em suas promessas. Depois de uma aula cansativa, ela se prepara para sair, mas de repente para convidar Aki para uma conversa particular no consultório de aconselhamento. Assim que ela sai, todos o cercam e perguntam como ele consegue ficar tão calmo, apesar de ter sido chamado pela temida Rainha Venenosa. Ele diz que não pode ser nada sério e vai imediatamente ao consultório, onde Sumir já preparou vários dispositivos de tortura. No entanto, depois que ele se senta, ela cai de joelhos e implora por misericórdia. Aqui então a lembra de todas aquelas bobagens de disciplina pesada sobre as quais ela estava tagarelando na aula. Ela explica que tudo isso é para manter sua personalidade agressiva para com os alunos. Acontece que Sumir é na verdade o ilustrador da Aliança do Quinto Andar. E ao contrário do seu mantra de trabalho duro, ela é na verdade a mais preguiçosa do grupo. Depois de decidir perdoá-la, Aki pede o andamento de seu projeto recente, apenas para descobrir que ela nem começou. Irritado, ele tenta a sala viva. Mas depois de muito implorar, ele a solta e diz que ela deveria ter pedido ajuda se estava com dificuldades de inspiração. Há algum tempo, Aki foi a uma feira de livros para encontrar o ilustrador perfeito para sua empresa de jogos, e ficou chocado ao descobrir o livro de Sumir sobre uma garota assustada e apaixonada pelo irmão. Depois que ele a lembra que pode expô-la a toda a escola e possivelmente fazer com que ela seja presa, ela pede desculpas novamente, mas insiste que tem bloqueio artístico. Aki então sugere dormir sobre isso, mas ela entende mal e diz que pode fazer isso com ele porque ele é muito velho. Depois que ele enlouquece com ela, ela pergunta se ele está realmente namorando Mashiro. Sovi também explica o que aconteceu durante um encontro com Makoto. Depois de agradecê-lo por ter ido tão longe pelo grupo, Sumire pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o que aconteceu na antiga escola de Mashiro. Mas tudo que ele sabe é que seus colegas anteriores descobriram um segredo importante e continuaram a intimidá-la até que ela parou de frequentar a escola. Ao ouvir isso, Summer pede a Aki para ter certeza de que ela não passará por algo semelhante novamente. Muito mais tarde, Aki pergunta a Michiro se eles podem voltar para casa juntos, mas ela diz para ele ficar longe. Isso faz com que todos se perguntem se eles estão realmente em um relacionamento, então ela foge enquanto Aki se pergunta como ele pode se aproximar dela. Minutos depois, ele está em seu armário, se preparando para sair, quando Hiro de repente o abraça por trás. Como sempre, Aki diz a ela para parar de agir como uma idiota e sair, mas ela se recusa e pergunta se ele sente alguma coisa mole. Aki então diz a ela para guardá-lo, porque ele sabe que os melões dela estão pressionando suas costas, mas depois de uma leve cutucada, ele percebe que é pior do que isso. Ela não está usando nenhuma armadura de trama e seus botões estão soltos, o que significa que ele está a um passo de ficar com o rosto cheio de leite. Ele pensa em afastá-la, mas ao perceber que ela ficará exposta, ele muda de ideia e a carrega nas costas antes de decolar. Minutos depois, ela começa a implorar para ser decepcionada, então ele finalmente a joga no chão antes de ver que ela estava falando sério sobre não ter nenhuma armadura de conspiração. Enquanto os dois voltam para casa, Aki pergunta se ela sabe como ele pode se aproximar de uma garota que o odeia, mas ela fica preocupada porque ele já encontrou sua alma gêmea. Porém, depois que Aki diz que não é nada disso, ela promete ajudá-lo. No dia seguinte, Mashiro fica chocado quando Aki se oferece para ajudá-la enquanto parece uma escrava do amor recém-comprada. Como sempre, ela o ignora, mas o comportamento psicótico do Simp continua até que ela se cansa e o arrasta para algum lugar privado. Enquanto exige uma explicação, Iroha aparece e admite que está por trás da súbita obsessão de Aki em se tornar sua escrava. Quando Mashiro de repente os abandona, Aki decide encerrar o dia. Muito mais tarde, ele e Iroha voltam para casa e ficam surpresos ao ver Mashiro, que imediatamente o acusa de persegui-la. Depois que ele diz que os dois moram aqui, ela fica chocada e pergunta se ele mora junto com E. Roha, então Aki explica a situação com E.
Roha e como todos moram em apartamentos separados no mesmo prédio. Quando ele tenta falar com ela novamente, ela enlouquece e diz que odeia estar tão perto dele antes de correr para sua casa. No entanto, o fato de ela ter se mudado para cá faz Aki perceber que ela está falando sério sobre começar de novo. Então ele decide ajudá-la de qualquer maneira. Várias noites depois, Aki reúne a turma para um banquete para comemorar a conclusão bem-sucedida de seu último projeto. Enquanto Sumair afoga o fígado em bebida, Aki percebe que Iroha está sendo muito mais gentil do que o normal. Então ele pergunta se os demônios dela foram exorcizados ou algo assim. Ela explica que é apenas a sua forma de demonstrar apreço por eles, já que a convidaram para jantar, apesar de ela não ser membro oficial da Aliança do Quinto Andar. Aki então critica Ozuma por criar um programa de computador que ajuda Sumire a cumprir o prazo, mas Ozuma se devolve o esmalte excessivamente. Ele explica como todo o seu talento teria sido desperdiçado se Aki não os tivesse reunido como uma equipe. Falando nisso, ele pergunta onde está o último membro, e Aki diz que eles não puderam comparecer por questões pessoais. Ele então se lembra de como também descobriu o último membro em um evento de livro e enviou uma carta, o que foi suficiente para incluí-los na equipe. Minutos depois, Aki vê que Sumair perdeu completamente o contato com a realidade. Então ele pergunta a Eiroha o que ela tem bebido e fica chocado quando Eiroha tira uma garrafa enorme. Depois de controlar Sumair, ele conta a ele sobre um novo plano seu para dar uma festa de boas-vindas para Mashiro. Eiroha imediatamente o lembra que ela o odeia. Mas Aki diz que está pronto para fazer com que ela o odeie ainda mais. No dia seguinte, ele toca a campainha de Mashiro até que ela atende. Mas no momento em que ele menciona o jantar, ela bate a porta na cara dele. No dia seguinte, ele volta e vê que ela desligou a campainha, então começa a bater. Mashiro ainda rejeita seu convite, então Aki decide ir além e começa a perguntar a ela sobre isso sempre que tem oportunidade. Pelo resto da semana, ele inunda os armários dela com cartões de convite e se humilha publicamente regularmente, apenas para fazê-la dizer sim, mas Mashiro ainda rejeita. Um dia antes da festa, Aki vai às compras com Iroha e rapidamente se arrepende dessa decisão quando tenta alimentá-lo com uma salsicha na frente de todos. Naturalmente ele recusa, mas então ela faz o vendedor acreditar que eles estão namorando e começa a pressionar Aki até que ele concorde. No momento em que ele tenta dar uma mordida, Iroha se afasta e diz para ele implorar. Apesar de querer arrancar a cabeça dela, ele controla sua raiva para manter a paz. Então, enquanto eles continuam comprando, ele pergunta a Roha como ela pode facilmente afirmar que ama alguém. Depois que ela diz que realmente o ama, ele ignora a óbvia bandeira verde e diz que ela é o oposto de Mashiro. Roha então pergunta sobre seu progresso com o convite, e após Aki dizer que ainda o está rejeitando, Roha diz que não está levando isso a sério. Ele fica surpreso com isso, então Roha lembra que ele foi muito mais agressivo ao tentar colocar o Zoom em seu time. Enquanto ele pensa no que ela acabou de dizer, ela tenta alcançar uma lata no topo da prateleira, e eventualmente escorrega, então Aki a pega e pergunta se ela vai parar de procurar maneiras de sentir seu sabre de luz. Enquanto isso, Mashiro está de volta à casa dela, dobrando os convites de Aki e prometendo que não irá à festa. No dia seguinte, na aula, Aki agradece a Ozuma por trabalhar no projeto de última hora para a festa de Mashiro. Então, ele liga para o resto da turma para ter certeza de que estão prontos para passar essa noite, antes de encontrar Mashiro nos armários. Pela primeira vez, ele não diz uma palavra sobre a festa. Em vez disso, ele se oferece para ir para casa com ela, mas assim que calça os sapatos, Mashiro foge e vai atrás dela. Quando ela pergunta por que ele não a deixa em paz, Aki afirma que está voltando para casa. Então ela faz um desvio, mas Aki continua perseguindo-a. Eventualmente, ela para na beira do rio para recuperar o fôlego, e quando ele aparece, ela diz para ele parar de tentar porque ela não pode entrar em um grupo que já foi criado antes dela aparecer. Aki concorda que pode ser um pouco demais, mas também pergunta se ela fez algum esforço para criar seu próprio grupo, ou até mesmo fazer amizade com outras pessoas na escola. Mashiro permanece em silêncio, então pergunta se essa é a vida que ela deseja viver depois de fazer todo esse esforço para começar de novo. Ele então diz que ela pode odiá-lo o quanto quiser, desde que pare de mentir para si mesma sobre seus sentimentos. No momento em que ele tenta ver como ela está, ela empurra novamente e acaba na água. Aki também cai enquanto tenta ajudar, mas quando ele olha para cima, seu cérebro acelera porque a água fez Mashiro parecer ainda mais quente do que já está. Minutos depois, eles sentam na grama, tentando se secar. E quando Aki brinca sobre eles parecerem um casal de verdade por causa das roupas encharcadas, ela começa a rir. O que o surpreende, pois ele nunca pensou que fosse possível. Depois de mais algumas piadas, Mashiro admite que não o odeia. Ela simplesmente não consegue lidar com a pressão de se juntar a outro grupo de amigos porque eles podem jogá-la no meio-fio como se fosse um ajudante de palco. Surpreendentemente,
Aki diz que se identifica, porque também foi tratado como um personagem secundário irrelevante por todos na escola até ela aparecer. Mashiro pergunta como isso é possível quando ele já é um desenvolvedor de jogos de sucesso e fundador da Aliança do Quinto Andar. Aki então explica como decidiu manter o grupo de jogos em segredo de todos na escola, porque não quer se distrair com toda a atenção que isso pode trazer. Minutos depois, eles voltam para casa, e Mashiro ainda se recusa a ir à festa porque acha que os amigos dele não a aceitarão tão facilmente. Depois que Aki aceita calmamente sua decisão, ela percebe que sua porta está aberta. Então ele decide entrar com ela para o caso de alguém invadir. Enquanto eles entram lentamente, Aki diz algo sobre respeitar sua decisão final e a empurra levemente para dentro, onde Ozuma e as meninas a surpreendem. Enquanto Mashiro se esforça para entender como eles entraram na casa dela, Aki diz que este é na verdade o apartamento dele. Ele acabou de fazer com que Ozuma e as meninas criassem uma parede de projeção virtual para fazer com que parecesse a casa dela. Antes que Mashiro possa fugir, Iroha diz a ela que eles ainda não são amigos, apenas trabalham juntos porque moram no mesmo andar. Mashiro fica surpreso com E e depois que Aki garante que ela nunca se sentirá excluída deles, ela concorda em ficar para a festa. Há muito tempo, Aki conheceu Azuma do lado de fora de um laboratório trancado na escola e perguntou se ele poderia continuar fazendo seus experimentos em casa. Azuma ficou surpreso ao perguntar se ele iria vê-lo se o fizesse. Depois que Aki concordou, eles se tornaram amigos e iniciaram um vínculo que levaria à criação da Aliança do Quinto Andar. Um dia, Aki voltou para casa e encontrou Ozuma olhando para o chão, então perguntou se algo estava errado. E Ozuma disse que estava apenas contando quantas peças foram usadas em todo o prédio. Antes que Aki pudesse perguntar se ele finalmente estava perdendo o controle, ele admitiu que havia deixado a chave em casa e simplesmente ficou preso. Então Aki perguntou quanto tempo seus pais demorariam. Assim como Ozuma lhe disse para não se preocupar, Iroha voltou também. Então Ozuma a apresentou a Aki, e ela ficou chocada ao saber que seu irmão solitário finalmente fez um amigo. No dia seguinte, na aula, Aki estava perguntando a Ozuma por que ele nunca falou sobre Iroha quando uma garota entrou e fez todos virarem a cabeça porque ela tinha acabado de ser suspensa. No momento seguinte, Otoi interrompeu a conversa de Ozuma e Aki para que pudessem conversar lá fora. Minutos depois, chegaram a um canto tranquilo atrás do prédio da escola. E quando de repente ela lhes ofereceu pirulitos, Aki lembrou que era contra as regras tê-los na escola. Otoi então disse para ele não se preocupar, principalmente porque vinha de alguém que adora matar aula. Surpreso, ele perguntou se ela não estava realmente suspensa, e após dizer que nunca fez nada tão ruim, ela perguntou se eles conheciam Iroha. Depois que Ozuma disse que ela era sua irmã, Otoi perguntou sobre sua personalidade, mas Ozuma congelou de repente. Aki percebeu isso e ficou preocupado porque Ozuma costuma responder perguntas na velocidade do som. Ele então perguntou a Otoi por que ela queria saber, então Otoi explicou como Iroha parecia ser do tipo que gostava de estar perto de pessoas como eles. Basicamente, ela gostava de alunos que agiam como párias e queria saber se ela era realmente assim, para que eles pudessem adicioná-la ao grupo de amigos. Depois que ela saiu, Aki perguntou a Ozuma se ele estava tendo problemas com Iroha porque não era típico dele estar lutando para encontrar uma resposta. Ozuma então disse que realmente não tinha um relacionamento com Iroha, o que confundiu Aki porque eles pareciam próximos outro dia. Quando ele perguntou se seus pais sabiam disso, Ozuma disse que seu pai viajava muito e que sua mãe estava sempre ocupada, então eles ficavam quase sempre sozinhos. Depois de pensar um pouco, Aki perguntou se ele poderia vir depois da escola para uma sessão de jogo. Horas depois, eles voltaram para a casa de Ozuma, e Aki ficou surpreso ao ver que a sala deles parecia um deserto. Quando ele tocou no assunto, Ozuma disse que eles nunca o usavam e que ele passava todo esse tempo em seu quarto. Aki não conseguia acreditar nisso até que Ozuma o deixou entrar em seu quarto, que parecia uma lixeira. Aki ignorou a óbvia falta de higiene e imediatamente começou a envidraçar Ozuma por construir seu próprio computador, mas Ozuma disse que era algo que qualquer um poderia fazer. Quando começaram a jogar, Iroha voltou da escola, então Aki esperou alguns minutos antes de dizer que queria usar o banheiro. Uma vez lá fora, ele se esgueirou até a porta de Iroha e tentou escutar para descobrir que tipo de pessoa ela era, mas de repente ela abriu a porta e viu o rosto de Aki bem na frente do seu biscoito. Antes que ela pudesse pirar, Aki manteve a boca fechada e entrou antes de dizer que só queria conversar. No momento que ele soltou Iroha, ela o derrubou com um tapa brutal e perguntou se ele havia ficado obcecado por ela depois do primeiro encontro outro dia. Aki imediatamente disse que não era assim, mas seu telefone começou a tocar, então ela atendeu e disse à amiga para conversar mais tarde para que ela pudesse resolver algo. Depois que ela desligou, Aki perguntou se ela estava tentando se tornar uma delinquente na escola, mas Iroha ficou chateado e disse que não era da conta dele.
Quando ele continuou perguntando e disse que estava apenas tentando cuidar da irmã de seu amigo, ela ficou ainda mais chateada e disse que ninguém perguntou a ele. No dia seguinte, Aki saiu mais cedo da escola para procurar Takibana, a garota com quem Iroha estava conversando ao telefone. Ele tinha ouvido falar que ela gostava de tocar música nas ruas, então continuou procurando em meio ao calor escaldante até encontrá-la. Assim que mencionou seu nome, Tachibana percebeu quem ele era porque Iroha havia mencionado como ele a estava espionando. No entanto, enquanto Aki tentava se explicar, o calor finalmente subiu à sua cabeça, nocauteando-o. Tachibana entrou em pânico e imediatamente ligou para Otoi, que passou o resto do dia cuidando de Aki com suas coxas brilhantes. No dia seguinte, em um restaurante, Aki finalmente conseguiu falar com Tachibana e Iroha. Ele começou perguntando a Tachibana por que ela teve que abandonar a escola para perseguir seu sonho de fazer música, quando ela poderia fazê-lo facilmente enquanto ainda era estudante. Ele então perguntou a Iroha por que ela estava tão obcecada em ser uma delinquente, mas Iroha ficou chateado, então Tachibana disse-lhe para parar de interrogá-la. Quando ele insistiu em saber por que ela estava fazendo tudo isso consigo mesma, Tachibana disse que Iroha simplesmente a admirava. Aki imediatamente pensou que eles estavam apaixonados, mas Iroha explicou que simplesmente admirava Tachibana porque fazia o que queria com total confiança. Tachibana então disse a Aki que a mãe de Iroha não a deixa ter nenhum hobby. E Aki percebeu que provavelmente era por isso que não havia televisão no apartamento deles. No entanto, Tachibana disse que Iroha ainda obedece a sua mãe como uma boa menina. Isso fez Aki se perguntar por que ela de repente queria andar com delinquentes, mas depois de pensar sobre isso, ele percebeu que ela só queria uma mudança em sua vida chata. Então ele prometeu consertar tudo, para que Iroha pudesse experimentar a liberdade que desejava sem comprometer sua moral. Depois de pagar sua parte na comida, ele correu de volta para casa e perguntou a Ozuma se eles poderiam fazer um jogo juntos. Após semanas de trabalho, eles finalmente criaram um modelo de teste. E depois de jogar por um tempo, Aki sugeriu convidar Iroha e seus amigos para jogar também. Minutos depois, Iroha e Tachibana chegam ao quarto de Ozuma e depois de um pouco de convencimento, concordam em testar o jogo. Depois de horas de jogo, todos se encontram na sala e as meninas reclamam da música barata e dos gráficos chatos. Porém, Tachibana admite que era um jogo bastante interessante, e Aki a lembra dos jogos que eles costumavam jogar quando eram mais jovens. Ele explica como era emocionante naquela época, e diz que eles podem criar jogos virais, desde que sejam envolventes e simples. Então, ele admite que eles precisam de ajuda com coisas como música antes de perguntar a Tachibana e Iroha se eles podem entrar no time. Enquanto Tachibana fica chocado, Iroha se pergunta por que eles perguntaram a ela quando ela não tem talento, mas Aki diz que isso não importa, já que ela é irmã de Ozuma. Tachibana entra em pânico e diz que não pode aceitar a proposta sem a permissão de Otto, mas então Aki mostra a ela uma mensagem de Otto, aprovando o pedido. Só então, Iroha diz que não vai se juntar e foge antes mesmo que eles tentem fazê-la mudar de ideia. No entanto, Aki ainda não desistiu dela, então ele corre para procurá-la. Minutos depois, ele a ouve conversando com alguém em um parque próximo sobre ser inútil para o time. Porém, quando ele sai, ela se esconde e ele fica chocado porque a segunda voz que ouviu era na verdade a dela. E Iroha então diz para ele não dizer uma palavra, mas Aki diz que está realmente impressionado. Apesar disso, Iroha se recusa a se assumir e o culpa por espioná-la. Então, ela pergunta se ele planeja chantageá-la agora que conhece seu segredo. Mas Aki diz que está simplesmente impressionado. Ela fica surpresa ao perceber que ele está falando sério, então ela sai e se junta a ele no banco. Depois de dizer que inicialmente pensou que ela estava conversando com 3 pessoas diferentes, Aki começa a olhar para Roha novamente e pergunta como ela descobriu o talento. Ela então conta a ele como ficou obcecada em representar cenas de anime anos atrás. Porém, quando a mãe descobriu, ela ficou chateada e tornou-se extremamente rígida, por isso acabaram com uma casa chata. E Roha ainda não conseguia desistir de atuar, então começou a inventar personagens sozinha. Depois de ouvir tudo isso, Aki elogia novamente e diz que sua mãe trabalhava com muitos atores, e foi por isso que ele soube que ela tinha um talento sério. E Roha então admite que tinha um jeito de ver as pessoas como elas realmente eram, mas ela ainda rejeita sua oferta porque seria uma traição à sua mãe. Isso fez Aki perceber que ela começou a seguir Tachibana porque queria que alguém a forçasse a usar seu talento. Dessa forma, ela não estaria traindo diretamente sua mãe ou indo contra sua vontade. No momento seguinte, Aki promete ser a má influência que ela precisava e promete mantê-la escondida de sua mãe se ela se juntar ao time. Mas Iroha pergunta por que ele está fazendo tudo isso por ela. Aki então diz que é porque ela é irmã de Ozuma, o que a torna sua responsabilidade também. Depois de finalmente aceitar, Iroha pede a Aki que a chame pelo nome em vez de sempre se referir a ela como irmã de Ozuma.
Dias depois, ela aparece na casa dele e o acusa de usar seus segredos para conseguir um cérebro desleixado, mas depois de entrar, ele lhe dá algumas referências e diz que ajudariam em sua dublagem. Quando Iroha sugere escondê-lo em seu quarto, Aki diz a ela para nunca subestimar o poder de uma mãe paranoica. Em vez disso, ele se oferece para deixá-la praticar em seu lugar sempre que quiser. Com o passar dos dias, os dois aproveitam todas as oportunidades para trabalhar em sua dublagem, até que eventualmente Otoy os convida para ir à casa dela para mostrar-lhes um estúdio que ela construiu com sua herança. Aki imediatamente começa a tratá-la como uma deusa, mas então ela pergunta como ele planeja contratar mais dubladores para o jogo. Depois que ele diz a ela para sentar e assistir, Iroha entra na cabine e passa o resto da noite impressionando Otoy. Semanas depois, eles estão de volta ao banco onde tudo começou, e após conversarem sobre o filme que acabaram de assistir, Iroha agradece a Aki por tudo que fez por ela e Ozuma. Ela explica ainda como ela e Ozuma começaram a conversar novamente, e como ele disse que estar perto de Aki-A o fazia se sentir visto. No momento seguinte, Aki dá a E Roha fones de ouvido novos e uma chave reserva de sua casa, para que ela possa vir e continuar trabalhando em sua dublagem ou curtir qualquer um dos shows e músicas que ela adora. De volta ao presente, Iroha ainda está entusiasmada com o que aconteceu naquele dia enquanto olha para a chave. Então, Aki pergunta como vão as coisas na casa dela, e depois de dizer que é basicamente a mesma coisa, Iroha agradece novamente por entrar em suas vidas e torná-las melhores. Depois que os dois conversam sobre como Tachibana foi para os Estados Unidos para continuar fazendo música, Iroha de repente abraça Aki e diz que não gosta de como ele fica tenso perto dela. Ela diz que está cansada de ser apenas irmã de Ozuma para ele. Então Aki pensa um pouco e concorda com ela. Porém, em vez de levá-la para o quarto, ele pergunta se ela pode sair com ele e o resto da turma para que se tornem bons amigos. Mais tarde naquela noite, Iroha está no banho, limpando seus ordenadores e ficando chateada consigo mesma por querer que Aki a convidasse para sair. Então ela percebe que Ozuma e Sumire não poderão sair com eles, o que significa que serão ela, Aki e Mashiro. No dia seguinte, Aki aparece no ponto de encontro e, como previsto, vê apenas Iroha e Mashiro. Depois que ambos o chamam de escória por fazê-los esperar, Iroha de repente agarra seu braço e diz que é assim que ela age com todos os seus amigos. Aki imediatamente diz a ela para sair e lembra que ele não é uma de suas namoradinhas, mas Iroha recusa. No momento seguinte, Mashiro agarra seu segundo braço e insiste em segurá-lo também. Sem escolha, Aki se submete a eles e sugere que comecem um hangout assistindo a um filme. Minutos depois, eles encontram um teatro próximo. Então Iroha sugere assistir a um filme de romance clássico, mas Mashiro quer assistir algo em comum. Ela argumenta que a escolha do filme de Iroha é clichê e prova que ela apenas segue a multidão. Mas Iroha diz pra ela parar de pensar que ela é gostosa só porque assiste coisas chatas. Enquanto os dois continuam discutindo, Aki sugere ir assistir ao filme separadamente e se encontrar depois, mas os dois recusam e o chamam de burro por sequer pensar nisso. No final eles jogam pedra, papel e tesoura, e Iroha vence, então assistem ao filme de romance. Horas depois, eles saem e depois que Aki admite que foi divertido assistir, eles encontram um lugar para sentar. Então Iroha decide usar o banheiro e após sair, Mashiro admite que não sabe como lidar com a proximidade dela. Aki diz que Iroha é na verdade uma pessoa muito tranquila, mas Mashiro diz que esse não é o problema. A questão é que Iroha a lembra das pessoas que tornaram sua vida miserável na escola anterior. Naquele momento, duas garotas reconhecem Mashiro e a provocam por ter saído com Aki, mas ele imediatamente diz a elas para pararem com isso. Depois de dizer a Aki para relaxar, eles perguntam a Mashiro se ele sabe sobre um determinado romance, e isso a apavora, então ela implora que não falem sobre isso. Enquanto eles continuam rindo, Aki se levanta e os chama de nojentos antes de pedir que saiam novamente. Desta vez, as garotas recusam e dizem para ele parar de agir de forma arrogante, porque elas também têm um cara assustador com elas. Aki então diz que seu povo é muito pior, mas na realidade ele só consegue pensar em sumir. Felizmente, seu sorriso confiante é suficiente para afugentar as garotas. Porém, quando ele tenta verificar Mishiro, ela fica sem graça e foge. Só então Iroha volta e diz a Aki que eles precisam encontrá-la, então os dois partem em direções diferentes. Minutos depois, Aki percebe que está apenas procurando inutilmente, então por um momento para pensar e se lembra do filme que Mashiro queria assistir. Em seguida, ele se junta a ela no cinema e pergunta se ela está gostando do filme. Depois de explicar como um personagem valentão perdeu a vida e dizer que merecia, ela pergunta a Aki por que ele veio aqui. Ele diz que só queria assistir também, mas ela o chama de perseguidor. Aki aceita os insultos e diz a ela para continuar se isso a faz se sentir melhor. Ele até lhe dá alguns novos. Ela pode experimentar seus valentões, mas ele sabe que ela ainda não está pronta para isso.
Mashiro então explica como ela sempre se sentiu estranha e sozinha, por isso começou a escrever um romance há algum tempo para fugir da realidade. Depois que os agressores descobriram e começaram a zombar dela, seu mundo inteiro desmoronou porque a única coisa que ela gostava foi destruída. Quando Aki diz que sua escrita é muito legal, Mashiro fica chocado. Então ele cita o nome de um autor famoso e diz que eles fizeram exatamente a mesma coisa e escreveram sobre uma vida fictícia que ressoou em muitas pessoas. Ele continua dizendo que ela não deveria se sentir mal com o que aconteceu, mas Mashiro diz que o famoso autor que ele mencionou também ficaria envergonhado se as pessoas descobrissem sua verdadeira identidade. Aki concorda, mas diz que há muitas pessoas que ainda vão adorar os romances, então não importa se alguns malucos acham que isso é assustador. Mashiro finalmente concorda, mas então ela se recusa a se tornar amiga de Iroha porque ela se parece com os valentões e também pode tirar sarro dela no futuro. Depois que Aki garante a ela que impedirá Iroha se ela tentar, eles voltam para cima. No momento seguinte, Mashiro vê Iroha rindo com os valentões e se esconde atrás de Aki, mas diz a ela para observar de perto. Então Iroha começa a lançar insultos aos valentões, chamando-os de um bando de vadias acabadas, sem nada melhor para fazer da vida. Enquanto os dois tentam revidar, Iroha transforma suas personalidades em um demônio faminto de sangue, pronto para rasgar suas gargantas por falarem mal de Mashiro. Mashiro fica chocado com isso e pergunta o que está acontecendo. Então Aki explica como Iroha pode se transformar completamente assumindo o papel de um personagem inventado. Enquanto todos no shopping assistem, as garotas perguntam a Iroha por que ela está fazendo tudo isso se ela nem é amiga de Mashiro. Mas ela diz que isso não importa porque ela trata toda a escória sem vergonha da mesma forma. No entanto, quando ela está prestes a reorganizar seus rostos, Aki a interrompe e lembra aos agressores que ele os avisou antes. Os dois imediatamente começam a implorar, então ele decide deixá-los sair com um aviso para nunca mais incomodar Mashiro. Depois que os dois fugiram, Iroha agradece a Aki por salvá-la, porque ela estava apenas fingindo com sua voz. Ele então pergunta por que ela ficou tão chateada, então Iroha explica como os valentões pareciam desagradáveis ao falar sobre Mashiro, que então sai e pede desculpas por pensar que ela era um deles. Depois que Iroha diz a ela para não se preocupar com isso, Mashiro pergunta se eles podem se tornar amigos, e Iroha aceita de bom grado. Na noite seguinte, Aki se encontra com o pai de Mashiro para jantar, e His Lord, de meia idade, começa a agradecê-lo por ajudar Mashiro a fazer tanto progresso em tão pouco tempo. Ele então pergunta sobre Iroha porque Mashiro já a mencionou. Mas antes que Aki possa entrar em detalhes, Makoto diz que já sabe que ela está por trás de todas as vozes em seu jogo. Antes que Aki possa perguntar, Makoto promete manter isso em segredo e o lembra de manter suas nozes longe de Mashiro. Aki diz que não tem nada com que se preocupar, já que Mashiro nem gosta dele. Mas Mashiro sabe que ele é apenas um cabeça dura sem noção. Na mesma hora, Mashiro está na cama, pensando em quando Aki mencionou a famosa autora, porque na verdade é ela, só que com um nome diferente para esconder sua identidade. Ela decide manter isso escondido dele, pois quer se aproximar ainda mais e construir um relacionamento real com ele. Mais tarde, Aki volta para casa e quase explode os tímpanos de Iroha em pedacinhos. Em seguida, ele observa que ela usa fones de ouvido quase sempre e explica como isso melhorou muito sua dublagem. Depois de agradecer, ela admite que queria deixar Mashiro com ciúmes, mas os valentões estragaram tudo. Só então, ele recebe uma mensagem, então ela decide dar uma olhada, apenas para ficar chocada ao ler a confissão de amor. No dia seguinte, em sonho, Aki fica chocado ao ver Mashiro acordá-lo para comer uma tigela de frutos do mar. Depois que ele pergunta por que ela está em sua cama tão cedo pela manhã, ela diz a ele para parar de se estressar com pequenas coisas e de repente o empurra de volta para a cama. Enquanto ela sobe, ele se lembra da mensagem que ela enviou e tenta impedi-la, mas ela o cala com um beijo. Depois de várias tentativas frustradas de resistência, ele aceita o beijo. Mas então ele acorda e percebe que era só eu, Roha, enfiando um picolé na boca dele. Irritado, ele pergunta por que ela não consegue agir como uma pessoa normal pela primeira vez. Ela então diz que ele deveria estar animado por ela estar na cama dele, mas Aki diz que ele nunca pode ficar excitado com um psicopata. Com isso, Iroha pergunta o que ele prefere e usa o picolé para demonstrar algumas de suas habilidades. Quando ele diz para ela parar de brincar e sair da cama, ela percebe que ele está olhando para seus jarros e pergunta se ele os quer. Porém, Aki está cansado de todas as provocações, então ele pergunta por que ela veio aqui tão cedo. É quando Iroha mostra o relógio e ele entra em pânico porque já passa das 8. Quando ele pergunta se ela mexeu no relógio como parte de sua obsessão assustadora em arruinar a vida dele, ela diz que ele acordou tarde e pergunta por que está agindo como se o mundo estivesse prestes a acabar. Ele então pergunta se é feriado, pois isso explicaria seu atraso, mas ela diz que na verdade é dia de semana e eles ainda têm aula.
Aki entra em pânico novamente e diz que deve estar doente. Mas Iroha diz que o único problema é sua saúde mental porque ele está exagerando seriamente. Minutos depois, Aki está no banheiro, se preparando e se perguntando como reagir à confissão repentina de Mashiro. Sem tempo a perder, ele sai correndo com Iroha, para que possam chegar na escola na hora certa. Quando Iroha pergunta por que ele não vai se atrasar pela primeira vez, Aki diz que isso afetará seu comparecimento perfeito. Porém, sua principal preocupação é a Suméria e o discurso humilhante que ela faz aos alunos atrasados. Só então, Iroha percebe que eles são os únicos estudantes caminhando juntos, então ela pergunta a Aki se ele está preocupado com as pessoas tendo uma ideia errada. Ele diz que não deveria ser um problema, já que Makoto não está perto deles, mas quando Iroha menciona Mashiro, ele entra em pânico e diz a ela para parar com isso. Ela então diz a ele para se recompor porque ele nunca perderá seu cartão V nesse ritmo. Antes que ele possa reagir, ela de repente o puxa para mais perto e se oferece para ser sua cobaia se ele quiser praticar alguns golpes para Michiro. Aki rejeita calmamente a oferta e diz que não conseguirá deixá-lo nervoso, a menos que o ataque durante o sono. Eihor fica um pouco chateado por não estar reagindo como costuma fazer, mas depois foge para evitar mais provocações. Minutos depois, na aula, Aki tenta falar com Mashiro, mas ela o lança com um olhar desagradável e manda ele calar a boca. Ele então se pergunta se ela é a mesma pessoa que mandou uma mensagem para ele ontem à noite, mas então ela envia mais algumas mensagens, explicando que está envergonhada. Ela também diz que comprou uma roupa fofa só para ele, mas odeia o uniforme, então ele nem deveria tentar dizer nada para ela. Enquanto Aki se pergunta como ele lidará com isso. Sumero aparece e diz que todos têm sorte de ninguém se atrasar. Depois que Aki se lembra de como estava implorando outro dia, ela conta a ele sobre uma feira de teatro que está chegando e diz que seu clube de teatro está recrutando novos membros para representá-los. Depois que ela sai, Ozuma pergunta a Aki por que ele chegou atrasado hoje. Depois que ele diz que não foi nada, Ozuma diz para ele tomar cuidado para não se queimar. Depois que Aki diz a mesma coisa, Ozuma dá a ele um rascunho recente da história de fundo do jogo e diz que foi uma leitura horrível. O autor popular que ele mencionou outro dia, que é secretamente Mashiro, aparentemente escreve para eles, embora eles nunca tenham se conhecido pessoalmente. Depois de dar uma olhada também, Aki admite que a autora parece estar perdendo o contato com a realidade porque o jogo tem uma temática de terror e ela está escrevendo sobre o amor verdadeiro. Só então, Michiro olha com desconfiança porque os dois parecem próximos demais para serem apenas amigos. Isso deixa Aki ainda mais confuso porque ele não consegue descobrir sua atitude atual ou o que aconteceu com seu autor. Enquanto tudo isso acontece, Eiraha está em sua classe, se perguntando por que ela agiu de forma tão diferente com Aki hoje. Só então um colega de classe diz a ela que Mashiro está esperando do lado de fora, então ela sai e age como se a vida fosse só arco-íris e sol. Mashiro percebe e pergunta se algo está acontecendo, mas Iroha sinaliza para ela concordar. Infelizmente, Mashiro não tem ideia de como ser uma garota normal, então ela enlouquece e pede desculpas a Iroha por ter entendido errado. Ao perceber o quão fofo ela é, Iroha percebe a pequena multidão se reunindo, então ela agarra Mashiro e corre para algum lugar privado. Mashiro então pergunta se aconteceu alguma coisa com Aki porque ela também percebeu que ele chegou atrasado, o que praticamente nunca acontece. Confusa, Iroha pergunta por que ela não pergunta ao próprio Aki, então Mashiro explica que as coisas estão muito estranhas entre eles. Isso faz Iroha perceber que Aki não deu uma resposta a Mashiro, e o fato de ela saber da mensagem também a torna uma má amiga. Para piorar a situação, Mashiro parece tão inocente enquanto se preocupa com Aki, tornando impossível para Iroha vê-la como uma rival. Depois de respirar por um segundo, ela diz a Mashiro para não se preocupar porque ele dormiu um pouco demais. Mashiro então diz que não poderá almoçar com ele porque ele provavelmente ficará nervoso, mas Iroha diz a ela para parar de pensar demais porque ele definitivamente poderia usar a companhia. Quando Mashiro ainda expressa preocupação por ele, Iroha percebe que uma conversa com Aki o fará se apaixonar perdidamente por Mashiro. Só então a campainha toca, então Mashiro pergunta se ela pode pedir ajuda novamente. Seu rosto fofo quase causou um ataque cardíaco em Iroha, mas ela se conteve e lembrou a Mashiro que eles agora são amigos, então ela pode conversar com ela quando quiser. Muito mais tarde, Aki está no refeitório, se perguntando o que há de errado com Mashiro porque ela recusou brutalmente quando ele pediu para comerem juntos. Só então Iroha aparece e, após as provocações habituais, Aki pergunta se ela pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo com Mashiro. Depois de lembrá-la da mensagem, ele diz que não tem ideia do que fazer porque é a primeira vez que uma garota se confessa para ele. Iroha de repente se contém e pergunta se é realmente a primeira vez, ao que ele diz que sim e pergunta o que está acontecendo com ela. No momento seguinte, ela explode, dizendo que só vê garotas como Mashiro como bonitas,
enquanto as outras são basicamente manequins ambulantes. Depois de xingá-lo por ver todas as garotas tão bonitas, ela sai furiosa, deixando Aki se perguntando por que seu pequeno círculo social está desmoronando. Só então Sumire o convoca ao consultório, mas em vez de outra decepção, ela mostra a ele a ilustração que terminou muito antes do previsto. No entanto, Aki perde completamente o controle e pergunta por que todos estão agindo de forma tão estranha de repente. Sumire fica chocado com isso, mas rapidamente pede desculpas e agradece por fazer um bom trabalho. Quando ele se prepara para ir embora, ela pede um favor como recompensa pelo seu trabalho duro, mas Aki diz para ela guardar para mais tarde, porque ele está com febre e precisa descansar. Depois de sair do escritório, ele para em uma esquina para recuperar o fôlego e se pergunta por que não consegue manter as coisas sob controle como costuma fazer. Horas depois, Aki está na cama, pensando numa maneira de recompor sua vida, quando ouve alguém entrando. Como era de se esperar, é Iroha, então ele já espera as provocações de sempre, mas ela garante que só veio cuidar dele depois de saber que ele saiu da escola mais cedo. Enquanto ele continua olhando confuso, ela diz a ele para voltar para a cama para que ela possa se concentrar em preparar algo para ele comer. Minutos depois, ela entra com uma refeição quente e se oferece para alimentá-lo, o que deixa Aki ainda mais desconfiado, pois ela nunca é tão gentil com ele. Enquanto ele se pergunta qual é o ângulo dela, ela sopra a comida e lhe dá uma colher antes de garantir que só quer ajudá-lo a melhorar. Depois de lembrá-lo de como ele sempre prioriza a boa saúde, ela diz que ele provavelmente estava muito mais exausto do que pensava. Minutos depois, ela arruma a louça e promete sair e depois de limpar. Depois que ela fecha a porta, Aki continua olhando e imagina ela voltando, e dizendo que ela estava apenas brincando, mas na verdade ela vai embora. Em seguida, ela manda uma mensagem dizendo que é assim que agirá com ele daqui pra frente. Mas ele fica ainda mais confuso, e pensa que ela está tentando se tornar o oposto de Mashiro. Enquanto continua lutando por respostas, Ozuma liga e pergunta se algo aconteceu entre ele e Iroha, pois ela voltou e imediatamente se fechou no quarto. Depois de perguntar a Aki como ele está se sentindo, Aki o elogia por ser tão perspicaz, mas Ozuma diz que na verdade construiu um sistema para monitorar sua frequência cardíaca o tempo todo. Aki fica um pouco assustado, então nega e pergunta se ele está bem. Depois de relembrar a confissão de Michiro e se preocupar sobre como ela se sentirá se ele falar sobre isso, Aki se pergunta se pode contar a Ozuma. Porém, Ozuma já percebe que está guardando um segredo, então diz a Aki para cuidar disso sozinho, mas também priorizar sua saúde. Com isso resolvido, ele lembra a Aki sobre o rascunho horrível que seu autor enviou, e Aki decide rejeitá-lo na plataforma. Mas ele também espera que o autor recue. Ozuma então se oferece para apoiá-lo se for necessário, então Aki agradece e desliga antes de verificar se ele consegue realizar algum trabalho. No dia seguinte, na aula, o cérebro de Aki se recupera totalmente, então ele decide começar o trabalho consultando as mensagens no chat em grupo da equipe. Só então ele percebe Mashiro digitando algo ferozmente e se pergunta se é um de seus romances. Ele então se pergunta se terá que responder à confissão dela por mensagem de texto, já que eles não conseguem ter uma conversa normal. Minutos depois ele sai, mas Sumire o impede e pergunta se ele está melhor. Depois que ele diz sim, ela o lembra de sua promessa de ajudá-la, mas ele imediatamente diz que ficará chateado se for algo estúpido. Sumire então diz que a vida dela depende disso e o leva ao consultório de aconselhamento, onde ela se joga no chão e implora que ele salve o clube de teatro. Ela explica que perder as preliminares regionais na próxima feira levará à dissolução do clube, mas Aki diz que isso será bom, pois terá mais tempo para focar nos projetos do time. Ela então explica que a presidente do clube é sua irmã mais nova, que faz tudo o que ela manda e dirige o clube sozinha para facilitar a vida de Sumire. Se o clube fechar, Sumire será transferida para o clube de tênis, e como a treinadora está de licença maternidade, ela terá que treiná-los todos os dias, o que significa menos tempo para qualquer outra coisa. Quando Aki pergunta por que ela está sendo considerada uma boa treinadora para o time de tênis hardcore, Sumire congela, fazendo perceber que ela fez algo estúpido. Acontece que uma vez a diretora perguntou se ela praticava esportes, e em vez de responder, ela flexionou os jarros na cara do pobre velho e quase lhe deu um ataque cardíaco enquanto agia como se fosse a versão feminina de David Goggins. Depois que Aki diz a ela para consertar seus próprios erros, ela continua implorando e o lembra que não poderá trabalhar se o clube de teatro falhar. Apesar de chateado, ele percebe que ela tem razão e concorda em pelo menos assistir a um de seus treinos. Muito mais tarde, ela o leva para a sala de aula abandonada que o clube usa e abre ligeiramente a porta para que possam observar Midori, sua irmã mais nova. Só então, Aki percebe que ela é a aluna super inteligente que vem liderando o ano inteiro desde que se matriculou. Isso também o deixa confuso, já que ela deveria ser uma líder de clube competente, mas eles continuam observando enquanto ela conduz as meninas para uma sessão de trabalho de voz.
Então ela decide fazer um ensaio geral, e toda a sala de aula se transforma em um cenário totalmente desenvolvido. Enquanto Aki se pergunta por que eles precisam de sua ajuda, a apresentação começa. Mas o que começa como uma bela apresentação rapidamente se transforma em loucura, à medida que Midori faz as meninas apresentarem uma peça sobre elementos químicos estúpidos com os quais ninguém se importa. Depois que ele percebe por que Sumire pediu sua ajuda, a peça termina e Midori dá ao time 80 pontos pelo desempenho. Aki imediatamente entra furioso e pergunta se ela perdeu completamente o controle, porque aquela peça abominável merece ser um lixo para sempre. Quando Midori começa a defender sua insanidade, Sumur entra e explica que Aki os observará. Midori então pergunta se ele é o último membro de quem ela estava falando, mas Sumur diz que ele é um produtor que lhes dará a vitória com que todos sonham. Mesmo assim, Midori permanece cético e pergunta como um cara tão estranho pode ajudá-los. Então Summer afirma que na verdade produziu uma tonelada de filmes de sucesso de Hollywood. A energia na sala muda completamente quando as garotas começam a se entusiasmar com Aki, mas então Midi exige saber que relacionamento ele tem com Sumire, porque ela sabe que os produtores de Hollywood são um bando de canalhas que usam seu poder para quebrar fotos gostosas. Quando Aki diz que nunca iria querer Sumire, Midori lhe dá todos os motivos pelos quais ela é o partido perfeito. Mas Aki se cansa de se defender e vai embora. Sumire o para na escada e implora que ele reconsidere, mas ele diz que eles já têm muito trabalho com a equipe de jogos e que ele não consegue lidar com os problemas de outra pessoa. Com isso dito, ele sai enquanto Sumire continua implorando. Mais tarde naquele dia, Iroha vai até os armários e se pergunta por que Aki nunca leva a sério, mas Mashiro já o fez duvidar. No momento seguinte, Mashiro aparece e pergunta o que ela está fazendo. Ela então afirma que estava prestes a sair e pergunta por que ainda está na escola. Então Mashiro explica como ela foi à biblioteca para ler e encontrou um monte de livros para levar para casa. Depois de dar uma olhada neles, Iroha admite estar surpresa por ler esse tipo de livro, mas Mashiro diz que está apenas testando-os como referências. Iroha então pergunta por que ela precisa de referências para romances, mas Mashiro entra em pânico e diz que não é nada porque ninguém pode saber sobre sua identidade secreta. Mashiro então sugere irmos para casa juntos, mas Iroha entra em pânico porque ela não pode falar sobre seu trabalho secreto de dublagem para Aki. Depois que ela diz que tem um emprego de meio período que envolve usar a boca, Mashiro entra em pânico e pensa que ela ganha vida comendo picles. Iroha rapidamente garante que não é nada disso, mas ela também provoca Mashiro por pensar nisso, então ela foge. Muito mais tarde, Iroha chega ao parque e conhece Aki, que inicialmente age um pouco estranho antes de dizer que não é nada. Enquanto eles se dirigem ao estúdio de Otoi, Aki se cansa de seu novo comportamento e diz a ela para abandonar a fachada. Quando Iroha pergunta do que ele está falando, ele diz que está cansado da atuação, mas ela afirma que ela sempre foi assim. Quando ele continua argumentando que ela deveria voltar a tornar a vida dele miserável, Iroha diz que ela está apenas tentando se aproximar dele sem o drama habitual. Aki então percebe que ele precisa de paz e sossego, então ele concorda. Minutos depois, eles aparecem no estúdio, e depois de ameaçar quebrar a cabeça se fizerem outro pedido de última hora, Otoi pede o pagamento. Aki então entrega os doces que comprou e reza para que ela goste deles. Acontece que a princípio eles ofereceram a ela um pagamento pelo uso do estúdio, mas ela recusou e disse que o estúdio era na verdade apenas um hobby que ela queria experimentar, não um trabalho real. Com o passar do tempo, ela frequentemente recusava uma sessão de estúdio, só porque não tinha vontade. Então Aki se oferecia para trazer doces todas as vezes como pagamento. De volta ao presente, ela aceita os pastéis. Então Iroha pega o roteiro e vai para a cabine, enquanto a Detoy diz a Aki que um dublador profissional exigiria um roteiro dias antes da sessão. Ele então diz a ela que Iroha consegue memorizar totalmente um roteiro depois de 5 minutos de leitura por causa da maneira como ela cresceu. Depois que Otoi concorda com ele, eles dão a Iroha a deixa para começar com a voz de um bandido. Quando de repente ela começa a falar como uma jovem respeitosa, Otoi interrompe a gravação e pergunta se ela está falando sério. Surpreso, Iroha pergunta se ela não acertou e enquanto Aki congela em estado de choque, Otoi diz a ela para tentar outra voz. Minutos depois, Otoi desiste e pergunta se ela está orgulhosa dessa gravação. Depois que Iroha diz que fez questão de criar algo que Aki adoraria, ele perde o controle e diz a ela para parar de brincar. Enquanto Iroha congela na cabine, Aki tenta gritar com ela novamente. Mas Otoi o cala com um pirulito e decide encerrar a sessão. Minutos depois, Aki agradece pelo pirulito e admite que poderia ter dito algo errado se ela não o tivesse impedido. Ela então pergunta o que realmente aconteceu e diz que ele tem que confessar já que ela lhe deu um beijo indireto. Minutos depois, Aki conta a ela a história de fundo e diz que sente que está sendo enganado pelos dois lados.
Depois de perguntar por que ele está bancando a vítima, Otoy diz que na verdade sabe muito sobre quem está sendo enganado, porque ela passa a maior parte do tempo interpretando outras pessoas. Então ela diz que Mashiro deve ser uma gracinha para ele ficar tão nervoso por causa dela. Mas Aki afirma que só está fazendo isso pelo pai dela. Otoy então o avisa para nunca deixar acontecer nada que possa impedir Iroha de usar seus talentos. Depois de explicar melhor como ela mergulhou totalmente no papel de torcedor para ajudar Iroha a se destacar, ela menciona Mashiro novamente. Aki ainda afirma que ele está apenas cumprindo sua parte no acordo com o pai dela, então Otoy o arrasta para dentro de seus melões e o mantém imóvel. Ela então diz a ele para ouvir seu coração, batendo enquanto explica como até alguém como ela ficará confuso nessa situação. Ela explica ainda como é impossível ignorar seus próprios sentimentos em situações românticas. Isso faz Aki perceber que ele lidou com a confissão de Mashiro de forma completamente errada e agora isso está afetando seus outros relacionamentos. Depois de agradecer ao Otoy por ajudá-lo a pensar com clareza, Aki sai e envia uma mensagem para Mashiro, prometendo dar-lhe uma resposta durante o jantar. Mais tarde naquela noite, os dois aparecem para o encontro, mas Mashiro fica preocupado porque ele está gastando muito quando ela pode pedir ao pai para cobrir tudo. Depois de dizer que seu jogo rendeu muito dinheiro, Aki percebe que gosta muito do restaurante. Mashiro admite e diz que é a primeira vez que ela consegue olhar para outros casais sem desejar que uma bala perdidos acabe. Minutos depois, eles vão apreciar a vista e ele finalmente aproveita a oportunidade para trazer à tona a confissão dela. Depois de interrompê-lo repentinamente, Mashiro diz que já esperava sua rejeição porque ele não disse nada sobre isso durante alguns dias. Ela também diz que ele fez isso por gentileza para com ela. Mas Aki diz que na verdade ele estava sendo egoísta porque não queria arruinar o acordo com o pai dela. Porém, Mashiro insiste que estava sendo gentil por causa da rejeição, mas ela já havia aceitado. Então ela promete fazê-lo se apaixonar por ela um dia. E quando ele diz que isso pode nunca acontecer, ela o provoca por ser tão pessimista. Depois que ela sai, Aki vai até a casa de Ozuma e agradece por deixá-lo vir ver Iroha tão tarde da noite. Ozuma diz que não há nada com que se preocupar, já que a mãe deles não está em casa, e ele também deseja sorte a Aki com Iroha. Momentos depois, Aki começa a bater na porta dela e diz que sabe a que horas ela dorme, então ela não deveria se preocupar em fingir. Iroha recusa e pergunta o que ele quer, então pede uma chance para falar sobre o que aconteceu no estúdio. Depois que ela lembra que ele caiu com ela, ele concorda que exagerou em vez de aceitar o que fez de errado. E Iroha ainda se recusa a falar, e após minutos implorando, Aki ameaça arrombar a porta. Ela então diz a ele para ir em frente, pensando que é uma piada, mas ele arromba a porta e lhe dá dinheiro para consertar. Então ele cai de joelhos para se desculpar e diz que acabou de rejeitar Mashiro. Iroha pergunta calmamente por que ele faria isso, como se não fosse a melhor notícia que ela acabou de ouvir. Aki então diz que nunca quis estar romanticamente com ela, porque seu único foco é a equipe deles. No entanto, ele também admite que deixou isso subir a cabeça, o que por sua vez afetou o relacionamento deles. Depois de se desculpar novamente e implorar para que ela continue fazendo o que ela faz de melhor, ele devolve os fones de ouvido. Surpreendentemente, Iroha admite que está com ciúmes e lembra Aki da promessa que ele fez quando formaram o time. Ele prometeu garantir o sucesso o mais rápido possível, mas para que isso acontecesse, ele se dedicaria totalmente à equipe e evitaria todo o resto. Por isso que ela sempre mexia com ele, porque no fundo ela sabia que ele não iria perder o foco. Porém, quando Mashiro apareceu, de repente ele teve mais tempo de sobra e deu tudo para ela. Ao ouvir isso, Aki a lembra que ele precisa manter o relacionamento falso com ela para conseguir a ajuda necessária para sua equipe por meio do pai de Mashiro. Só então, Iroha admite que sabe e diz que começou a agir porque sentiu ciúme ao vê-lo passar todo o tempo com Michiro. Então, ela pede desculpas por ter feito demais e Aki pergunta se ela sentiu ciúme no sentido romântico. Após uma pausa estranha, Iroha começa a provocá-lo por confundir um pouco de ciúme de amizade com sentimentos reais. Ela então pega uma gravação dele fazendo a pergunta cafona e decide começar a chantageá-lo com ela. Quando ele a lembra do risco de carregar aquilo, ela ainda insiste em ficar com ele e pergunta se ele veio aqui apenas para implorar. Depois de agradecê-la por usar o que sobrou de seu cérebro, ele admite que precisa da ajuda dela e do resto da equipe para realizar algo impossível. No dia seguinte, na escola, Otoy e Ozuma ouvem falar do Psycho Drama Club de Midori e ficam impressionados porque Aki sempre tem alguma coisa acontecendo. Depois de dizer que o time precisa do clube de teatro para vencer, eles entram e Midori imediatamente o ataca. Ele a impede, mas ela começa a discutir sobre suas habilidades novamente e se recusa a deixá-lo assumir o clube de teatro. Ele então tenta explicar que está apenas ajudando Sumur, mas Midori o acusa de levar sua irmã para Pound Town e querer transformar suas inocentes garotas do clube em suas escravas amorosas.
Isso faz Aki perceber que ela é pior do que Sumire. Mas sem perder tempo, ele pergunta a Midori se ela não confia mais em Sumire, já que é ela quem está por trás da ideia. Isso finalmente faz Midori repensar seu ódio por ele, mas então ele dá um passo além e admite que eles são realmente dedicados ao clube. No entanto, até que ajustem algumas coisas com a ajuda dele, eles continuarão trabalhando até os ossos por um objetivo que possam alcançar. Ele mais uma vez oferece sua ajuda, mas Midori ainda medita, então Aki diz a ela para parar de se preocupar com seu relacionamento com Tsumari, porque a única pessoa especial em sua vida é Ozuma. Todos, incluindo Tsumari, ficam chocados com isso, e Midori finalmente concorda em trabalhar juntos. Então eles começam com uma nova peça. Felizmente, Aki se lembra do roteiro que eles rejeitaram dias atrás e decide usá-lo na peça. Depois que todas as meninas pararam um minuto para ler e começaram a chorar, Ozuma concorda que era um bom plano. No entanto, eles precisariam de um orçamento totalmente novo para montar outro palco para a peça, mas Azuma promete cuidar disso. Com os dois problemas principais resolvidos, Midori lembra a Aki que elas não podem simplesmente mudar tudo na forma como suas garotas agem. Depois de dizer a ela para não se preocupar, Aki diz que já chamou um instrutor top de linha para ajudá-los a se tornarem estrelas de Hollywood. Momentos depois, as meninas entram em uma sala escura e encontram um instrutor, que está apenas Iroha com um disfarce barato. Depois que Aki explica como é importante que sua identidade permaneça oculta, Midori exige ver o que o instrutor exagerado pode realmente fazer. Iroha então pega o roteiro e diz que representará uma cena inteira para eles. Em poucos minutos, as meninas deixam de duvidar dela e se tornam fãs obcecadas e desesperadas para ver mais. Com o passar dos dias, todos da equipe fazem de tudo para ajudar o clube de teatro a vencer. Com a ajuda do autor do mistério, Aki corrige a história da peça até que fique perfeita. Então, Ozuma usa aquele supercomputador em seu cérebro para criar um programa apenas para a apresentação no palco. Por outro lado, Otoi usa suas habilidades de efeitos sonoros para atualizar o que o clube já criou. Só resta Iroha, que atualmente está enlouquecendo porque Midori e os outros ainda não sabem como agir. Enquanto Aki se pergunta o que pode fazer para ajudar, Iroha diminui a intensidade e calmamente diz a Midori como parar de parecer um robô ao representar a cena. Só então, Aki vê Mashiro espionando-o, então ele sai para falar com ela. Depois que ela lhe dá um lanche e diz para ele se cuidar, ele a lembra que eles não estão namorando nem nada. Ela imediatamente diz a ele para calar a boca e o lembra de que eles estão namorando no que diz respeito à escola. No entanto, agir de forma amorosa a deixa envergonhada, então ela foge. Então Aki volta para dentro e observa Iroha elogia Midori e os outros por fazerem um ótimo trabalho com sua atuação. Enquanto todos agradecem e comemoram, Aki percebe uma ligeira mudança no humor de Iroha. Mais tarde naquele dia, ele volta para casa, mas Iroha passa correndo por ele e pula na cama. Quando ele a lembra que ela mora com Ozuma e seus pais, Iroha diz que sua cama está melhor, e provavelmente é porque ela passou todo esse tempo vindo para cá. Só então ela percebe que ele desvia o olhar e pergunta se ele quer ver o que há por baixo do uniforme dela, mas Aki calmamente diz que não está interessado e desinfeta sua cama com um fedor de peixe. Assim que ela finalmente se levanta para sair, Aki pergunta se algo aconteceu antes, porque ele percebeu a mudança de humor dela na escola. Depois de perguntar sutilmente por que ele só presta atenção em coisas assim, Hiro admite que sentiu um pouco de ciúme das garotas porque elas realmente interpretam esses personagens enquanto ela tem que se esconder atrás de ser dubladora. Ela gostaria de poder pelo menos receber o crédito por seu trabalho e mostrar seu talento com orgulho. Só então, Aki promete fazer isso acontecer e lembra a ela que foi por isso que ele criou a Aliança do Quinto Andar. Quando Iroha diz que está apenas falando alto, ele admite que vai dar muito trabalho, mas promete fazer acontecer desde que ela esteja pronta para fazer o trabalho necessário. Muito mais tarde, um vilão chamado Canaria aparece na casa de Mashiro e tenta tagarelar sobre quem ela é, mas Mashiro a arrasta para dentro e diz para ela fechar o zíper. Minutos depois, Canaria descobre tudo sobre a Aliança do Quinto Andar e a decisão de Mashiro de manter sua identidade como autora escondida. No entanto, ela está focada principalmente nos trabalhos mais recentes de Mashiro, porque é tudo um monte de porcarias amorosas, não as coisas miseráveis e sombrias sobre as quais ela costuma escrever. Depois que Michiro diz que está realmente muito animada com seu novo estilo de escrita, Canaria entra em pânico e diz a ela para agir em conjunto porque eles precisam do sombrio e sombrio Michiro. No dia seguinte, Aki e as meninas fazem um último ensaio e ele começa a se sentir otimista quanto às chances deles na feira de teatro. Depois que todos do grupo começam a criticar Iroha por transformar as meninas em verdadeiras atrizes, Sumire agradece a Aki por toda a ajuda. Ele diz a ela para não se preocupar com isso, mas ela insiste em agradecer até que ele a lembre que haverá punições severas se ela perder o próximo prazo depois de todo o trabalho que ele fez.
Aterrorizada, ela foge para participar de uma reunião de torcida do clube antes da feira. Azuma ouve isso e sugere ir também, já que eles já são membros do clube. Aki concorda e diz que primeiro precisa limpar a sala do clube para não se sentir inútil. Mas Ozuma o impede e lembra que ele montou toda a equipe sozinho. Ele então pergunta a Aki sobre seu recente problema com Iroha, e Aki diz que não há nada com que se preocupar. Quando Ozuma também pergunta sobre Mashiro, Aki insiste que o relacionamento deles é falso, só porque ele não quer falar sobre os sentimentos de Mashiro ainda. Muito mais tarde, Aki chega à sala do clube e descobre que uma das meninas, chamada Yamada, desmaiou e precisa ser levada ao hospital. E se isso significa que eles não podem fazer a peça porque não há mais ninguém para ocupar o lugar dela. Midori começa a entrar em pânico e diz que eles precisam encontrar um jeito, então Aki olha para Sumare, mas ela também não tem ideia do que fazer a seguir. Só então, Aki percebe que há mais uma pessoa que pode fazer o papel, mas ele também sabe que tem que ser uma decisão pessoal, então fica quieto. Então Iroha começa a relembrar a conversa que tiveram outro dia e tira o disfarce, o que deixa todos atordoados. Depois que ela decide interpretar o papel, Midori admite que nunca esperaram que fosse ela. Iroha diz que não tem mais tempo e pede sua decisão, então Midori e as outras garotas pedem que ela as ajude a vencer. Vários minutos depois, Ozuma diz a Aki que sua mãe pode descobrir, mas ele ficará feliz em correr o risco de ver Iroha fazer o que ela realmente quer. Depois de finalmente admitir que também tem trabalhado para a equipe como dubladora, Ozuma admite que já sabia antes de dizer que é o único para ela. No dia da peça, ignora a chuva implacável porque uma previsão anterior dizia que deveria acabar em breve. Em seguida, ele vai para a sala de maquiagem e Iroha imediatamente pergunta o que ele achou do visual dela. Depois que ele diz que está tudo bem, ela pergunta por que virgens nunca podem dar elogios adequados, mas então Aki diz que na verdade não é virgem. Iroha deixa cair seu kit de maquiagem em estado de choque e se pergunta quando e como isso aconteceu sem que ela soubesse. Aki, por outro lado, está chateado por ela ter estragado o kit, mas quando ela pergunta como ele não é virgem, ele explica que as virgens são na verdade apenas freiras que decidiram se manter puras para o Senhor. Iroha então pergunta por que ele sempre tem alguma resposta estúpida e nerd para as coisas mais básicas. Com isso resolvido, ele pergunta se ela está realmente pronta para revelar quem ela realmente é, e ela diz que não será um problema, já que ela tem que limpar qualquer bagunça que ela fizer. Só então, Sumere entra correndo e diz que Midori não vai comparecer à peça. Mais cedo, ela saiu de casa pensando que chegaria à feira mais cedo do que o esperado, mas depois encontrou uma senhora prestes a dar à luz na chuva, e a ajudou a chamar uma ambulância. No entanto, quando ela terminou, todas as estações de trem já haviam sido fechadas para a peça, o que significa que ela não poderia comparecer. Depois que as outras garotas aparecem e também começam a entrar em pânico, Aki para um momento para pensar para encontrar uma solução, mas não tem nenhuma ideia. Ele então pede para falar com Midori, então Sumire liga para ela, e ela começa a chorar enquanto ainda está presa na chuva. Depois que ela pede desculpas por arruinar a peça para todos, Aki pergunta se ela quer salvá-la, e ela imediatamente diz que sim, mas todos estão se perguntando qual é o plano dele. Quando ele de repente se oferece para ocupar o lugar de Midori, todos temem que ele possa estar perdendo o controle, mas então Ozuma, Otoi e Sumer concordam que ele pode realmente assumir o papel. Acontece que todo aquele esforço de formação de equipe deu a Aki uma fração da habilidade de cada membro da equipe, que sua força de vontade natural triplica infinitamente. Com todos concordando que ele pode fazer isso, ele pede permissão a Midori, e ela diz para ele salvar a peça. Muito mais tarde, Iroha dá os retoques finais em sua maquiagem e admite que fica bem com ela. Mas quando ela diz para ele pensar em fazer isso todos os dias, diz para ela esquecer de transformá-lo em um fanboy. Antes que eles possam começar a criticar um ao outro, eles são chamados ao palco para a peça. Na mesma época, Mashiro entra no teatro com a esperança de ver seu primeiro romance escrito ganhar vida da maneira que ela imaginou. Ela sempre quis dizer isso como uma forma de confessar a Aki, então ficou surpresa quando Iroha teve que substituir Yamada no último minuto. No entanto, ela aceita isso como o único choque que receberá até que Iroha saia com Aki, enquanto Michiro se esforça para acreditar no que vê. Aki e Iroha começam essa peça como dois padeiros lutando para se dar bem, devido ao histórico ruim de sua família. Com o passar do tempo, eles trabalham juntos para fazer um bolo enorme, e aos poucos vão se afeiçoando até o ponto em que ambos reconhecem seus talentos. No entanto, o que começa como amizade muda rapidamente à medida que o personagem de Iroha desenvolve sentimentos por ele, assim como Michiro fez. Com o tempo, o personagem de Aki começa a sentir o mesmo, levando a uma luta entre eles enquanto lutam contra suas emoções e a promessa que fizeram às suas famílias.
À medida que a peça avança, Mashiro começa a perceber que, embora Aki esteja desempenhando seu papel muito bem, Iroha parece estar falando a verdade, porque toda vez que sua personagem confessa seus sentimentos, seus olhos brilham como alguém realmente conversando com seu primeiro amor. Claro, Aki não tem ideia do que está acontecendo, porque ele está apenas dizendo suas falas enquanto Iroha abre seu coração para ele. Depois que eles finalmente se retiraram, Mashiro fica com sentimentos confusos porque, embora ela entenda como Iroha deve se sentir, ela também não pode ignorar seus sentimentos reais por Aki. Enquanto isso, Otoy diz que nunca pensou que Iroha fosse tão talentosa. Mas Ozuma está mais preocupado com o desempenho porque também percebeu Iroha abrindo seu coração para Aki. Quando ele sugere prendê-los juntos em uma sala até que se beijem, Otoy diz para ele pisar no freio. A essa altura, eles já estão nos bastidores, e Midori, que acabou de aparecer, agradece a Aki por ajudá-los. Depois que ele diz a ela para não se preocupar com isso, ela também pede que ele agradeça ao autor pelo roteiro incrível. Porém, no momento em que pega o telefone para enviar a mensagem, Mashiro envia uma mensagem através de seu número secreto de identidade de autora, desculpando-se por repentinamente ter inventado um roteiro de romance, em vez do que ela está acostumada a fazer. Muito mais tarde, Aki encontra Eiroha do lado de fora do prédio, e quando ela pergunta por que ele não ficou lá dentro para receber o prêmio com as meninas, ele diz que o troféu pertence a elas. Ela então pede que ele a elogie por ter feito tudo e finalmente revelado seus talentos ao mundo. Como sempre, ele lhe dá um elogio frio. Mas quando eles voltam para dentro, Iroha de repente admite que ela quis dizer cada palavra que disse. Aki entra em pânico imediatamente, mas então ela começa a rir dele e promete continuar provocando-o. Depois que ela foge, Aki respira por um momento e se pergunta por que todos próximos a ele agem como loucos. Será que Michiru desistirá de seu amor por causa de sua nova amizade com Roha? Ou será que nosso ignorante Riz Lord encontrará uma maneira de quebrar os dois biscoitos? Comente a segunda parte para descobrir. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever se você assistir a este vídeo e quiser ver nosso próximo resumo.